Você sabia que em Mais Velozes, Mais Furiosos, durante as gravações, foi usado tanto neon nos carros que a produção precisou manter um especialista técnico em filmagem de luzes neon no set o tempo todo, só para garantir que tudo ficasse bem nas câmeras. Na famosa cena do salto na ponte, a maioria dos carros tinha gaiolas de proteção reforçadas por causa do risco do impacto, mas o Honda S2000 conversível complicava as coisas. A estrutura da gaiola ficaria muito visível. A solução? A equipe criou uma versão controlada remotamente com um boneco no banco do motorista. A Universal Studios chegou a desenvolver 2 roteiros diferentes para o filme. Um deles incluía o personagem de Vin Diesel e o outro não. Isso porque o estúdio não tinha certeza se ele toparia voltar para a sequência. E ele realmente recusou o convite. Em uma entrevista de 2015, Vin Diesel contou que disse não a uma oferta de 25 milhões de dólares para retornar. Segundo ele, o motivo foi que a proposta do estúdio não levava a franquia a sério, e parecia com aquelas continuações dos anos 80 e 90, com uma história nova que pouco tinha a ver com o filme original, só com o nome reaproveitado. A mansão do vilão Verone era anteriormente propriedade do ator Sylvester Stallone. Já a cena final, em que o carro azul é lançado em cima do barco, foi filmada no Cape Florida State Park, em Key Biscayne. Para isso, a equipe construiu um novo pier de pesca, que serviu como rampa para a manobra. O carro usado foi totalmente preparado, sem motor, sem combustível, sem freios, e passou por uma lavagem especial a vapor, para garantir que nenhum resíduo contaminasse a água. A ideia era filmar a cena várias vezes, mas o primeiro take saiu tão perfeito que os outros foram cancelados. Você sabia que em Forrest Gump, o contador de histórias, em todas as fotos do Forrest ao longo do filme, Tom Hanks aparece de olhos fechados? Quando Forrest aprende a jogar ping-pong pela primeira vez, enquanto está na enfermaria, um soldado dá uma dica importante: mantenha os olhos na bola o tempo todo. A partir desse momento, sempre que ele aparece jogando, você pode reparar que ele nem pisca. Aliás, as partidas de ping-pong não usaram uma bola de verdade. Ela foi completamente gerada por computação gráfica, sincronizada com os movimentos das raquetes. Na cena do protesto contra a guerra do Vietnã, quando Forrest sobe ao palco para discursar em Washington, o microfone é desligado e não conseguimos ouvir o que ele diz. Segundo Tom Hanks, a fala era: às vezes quando alguém vai pro Vietnã, volta para casa sem as pernas. E às vezes nem volta para casa. Isso é uma coisa ruim. Só isso que eu tenho a dizer. Já o ator Gary Sinise, que interpretou o Tenente Dan, teve as pernas cobertas com um tecido azul especial, que depois foi removido digitalmente. Para tornar tudo ainda mais convincente, ele movia constantemente as pernas, e os efeitos visuais incluíam objetos no cenário, como mesas e paredes, onde suas pernas deveriam estar batendo. O personagem do Tenente Dan fez tanto sucesso que Gary criou uma fundação para veteranos de guerra feridos, que arrecada até 30 milhões de dólares por ano. E possui 12 jatinhos particulares para transportar veteranos e crianças doentes para diversos destinos ao redor do mundo. Todas as cenas do barco, incluindo a famosa tempestade, foram filmadas de verdade no mar, na costa da Carolina do Sul. E o furacão foi simulado com a ajuda de um motor a jato gigante para criar os ventos intensos. Por fim, quando o estúdio quis cortar o orçamento, o diretor Robert Zemeckis e Tom Hanks aceitaram reduzir seus salários em troca de uma porcentagem dos lucros. Resultado, Tom Hanks acabou ganhando cerca de 70 milhões de dólares com o filme. Você sabia que em Se Beber Não Case, a falta de dente do Stu não foi efeito especial nem maquiagem? O ator Ed Helms realmente não tem um dos dentes incisivos que nunca chegou a nascer. Para as cenas em que Stu está sem o dente, ele simplesmente tirava a prótese que usa no dia a dia. Lindsay Lohan foi convidada para interpretar Jade, a stripper, mas recusou o papel. Ela disse que não gostou do roteiro e achava que o filme seria um fracasso. No fim, quem ficou com o papel foi Heather Graham. Anos depois, Lindsay confessou que se arrependeu da decisão. Heather Graham contou que adorou fazer o filme, mas odiou gravar em Las Vegas. Segundo ela, a cidade era nojenta, repulsiva e chegou até a chamar Vegas de o sovaco da América. Para o bebê que aparece no filme foram usados 3 pares de gêmeos e até um boneco em algumas cenas. A cena do taser quase foi feita com um taser de verdade, mas os advogados da Warner Bros. Proibiram e obrigaram a produção a usar um acessório falso. Antes das filmagens, Ed Helms, Zach Galifianakis e Bradley Cooper eram apenas conhecidos de vista, mas essa distância inicial acabou ajudando a construir a química entre os personagens. Helms disse que com o tempo, eles realmente se tornaram amigos de verdade. Você passa 14 horas por dia durante 3 meses com alguém e acaba conhecendo todos os lados da pessoa. Foi uma experiência intensa que nos aproximou muito. Na cena em que Phil, Stu e Alan encontram o Sr. Chow no deserto, dá pra ver o carro deles refletido nos óculos escuros do Chow.
Isso é uma homenagem direta ao filme Cassino, onde há uma cena parecida entre os personagens de Joe Pesci e Robert De Niro. Você sabia que em Bob Esponja, o filme originalmente foi planejado para ser o final definitivo da série Bob Esponja, mas devido ao enorme sucesso nos cinemas e à popularidade da série, a Nickelodeon decidiu renovar o desenho para uma 4ª temporada. Inicialmente disseram que os episódios seguintes se passariam antes dos eventos do filme, mas os próprios dubladores e produtores negaram isso, afirmando que a série nunca teve uma ordem cronológica exata. A participação de David Hasselhoff foi escrita antes mesmo de entrarem em contato com o ator. Ele topou participar sem nem ler o roteiro, principalmente por influência de suas filhas, que eram fãs. Para facilitar as filmagens, foi construída uma réplica gigante de 4,2 metros do David Hasselhoff. Isso ajudou a equipe de câmeras a filmar certas cenas sem forçar o ator de verdade. Essa réplica, que pesava cerca de 340 quilos, ficou guardada na casa do próprio Hasselhoff, até que ele vendeu em um leilão em 2014. Esse foi o primeiro momento em que a personagem Karen aparece como um monitor com rodas. Depois do filme, esse visual passou a ser usado também no desenho animado. Na cena em que Bob Esponja e Patrick estão no bar de nozes, dá pra ver uma imagem do Popeye, junto com alguns quadrinhos dele, e até um painel que parece ser da tirinha Muts. Por volta de 1h10, quando Bob Esponja e Patrick são lançados de volta para a fenda do biquíni, dá para notar no canto superior direito da tela um monumento que lembra o Coliseu Romano. A partir desse filme, a voz do Bob Esponja feita por Tom Kenny ficou um pouco mais aguda em comparação com as 3 primeiras temporadas, e isso continuou no desenho a partir da 4ª temporada. Esse também foi o primeiro filme da Nickelodeon a se tornar um grande sucesso de bilheteria desde Jimmy Neutron, o Menino Gênio. Você sabia que em Guardiões da Galáxia, quando Dave Bautista descobriu que tinha sido escolhido para interpretar o Drax, o Destruidor, ele chorou de emoção. Conquistar um papel em um filme da Marvel foi um sonho realizado. Para se preparar, ele até contratou um coach de atuação. O diretor James Gunn revelou que a audição de Chris Pratt foi tão boa que ele teria dado o papel a ele mesmo se o ator não perdesse peso ou não estivesse em forma a tempo. Gunn chegou a brincar que toparia usar CGI para criar um tanquinho no corpo de Pratt. Mas o ator pediu 6 meses para perder 23 quilos, e acabou perdendo 27 quilos no total. Chris Pratt disse que se inspirou nos personagens Han Solo e Marty McFly para construir sua performance como Senhor das Estrelas. O toca-fitas usado por Peter Quill no filme é um Sony TPS-L2, o primeiro reprodutor de fitas cassete portátil da história, lançado em 1979. Ele foi inicialmente chamado de Soundabout, mas depois mudou de nome para o famoso Walkman. Chris Pratt roubou seu traje de Star-Lord do set do filme, mas por uma boa causa. Ele queria visitar crianças doentes em hospitais vestido como o herói, para animar os pequenos fãs. Segundo Vin Diesel, dar voz ao Groot teve um impacto emocional muito forte. Ele estava enfrentando o luto pela morte de seu melhor amigo e colega de elenco em Velozes e Furiosos, Paul Walker. Diesel contou: "Foi a primeira vez que eu consegui me reconectar com as pessoas depois daquela perda. Interpretar um personagem que representa a vida como o Groot foi algo muito especial." Vin Diesel também gravou todas as falas do Groot em vários idiomas, incluindo russo, mandarim, espanhol, português, alemão e francês, para que sua voz fosse usada nos filmes ao redor do mundo. E esse foi mais um Curiosidades sobre filmes aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixa aí nos comentários qual filme você achou mais interessante. Valeu e até a próxima!